Você tem uma empresa de serviços e sente o peso dos impostos do Simples Nacional todo mês? Muitos empresários acabam pagando alíquotas que começam em cerca de 15,5%, principalmente quando a empresa está enquadrada no anexo 5 do Simples Nacional. Mas o que muita gente não sabe é que existe uma regra dentro do próprio Simples que pode reduzir essa tributação. Dependendo da estrutura da empresa, a alíquota inicial pode cair para algo próximo de 6% no anexo 3. Isso não é mágica e nem promessa de internet. É uma regra legal chamada Fator R que muitas empresas simplesmente desconhecem ou aplicam de forma errada. Hoje eu vou te explicar de forma simples como funciona o Fator R no Simples Nacional e por que ele pode fazer tanta diferença para empresas de serviços. E aí, tudo certo? Eu sou o Rodrigo Martins, da Digicom. Aqui nós ajudamos empresas de serviços em todo o Brasil a organizar sua estrutura contábil e tributária para pagar o menor imposto possível dentro da lei. Se você quer entender melhor como funciona a tributação da sua empresa, já se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui a gente traduz contabilidade para a realidade do empresário. Primeira pergunta, por que muitas empresas de serviços pagam 15,5% no Simples? Muitas empresas de serviços como clínicas médicas, clínicas odontológicas, empresas de tecnologia, engenharia, arquitetura, consultorias, etc., acabam enquadradas no anexo 5 do Simples Nacional. Neste anexo, a tributação inicial começa em aproximadamente 15,5%. Dependendo do faturamento, essa carga pode crescer ainda mais ao longo do tempo. Por isso, entender o enquadramento tributário correto é fundamental para proteger a margem de lucro da empresa. Existe uma forma legal de reduzir essa tributação? Sim, dentro do próprio Simples Nacional existe uma regra chamada Fator R. Ela permite que algumas empresas de serviços, não todas, sejam tributadas pelo anexo 3, que possui alíquotas iniciais menores. A alíquota inicial desse anexo começa em torno de 6%, mas isso depende de um cálculo específico. Então, o que é Fator R? Fator R é uma relação entre o total da folha de pagamento e o faturamento da empresa. A Receita Federal analisa os últimos 12 meses de faturamento e os compara com os gastos com folha de pagamento no mesmo período. Na folha entram salários, prolabore dos sócios, INSS, FGTS, enfim, encargos trabalhistas, etc. A regra é simples: se a folha representar 28% ou mais do faturamento, a empresa pode ser tributada pelo anexo 3. Se ficar abaixo disso, permanece no anexo 5. E se a empresa não tiver funcionários? Essa é uma dúvida muito comum. Muitos empresários prestam serviço praticamente sozinhos. Neste caso, o prolabore do sócio passa a ser um elemento importante na composição da folha. Quando o prolabore é definido corretamente dentro da estratégia tributária, ele pode ajudar a empresa a atingir o percentual necessário para aplicar o Fator R. Mas isso precisa ser feito com planejamento. Não é simplesmente aumentar a retirada sem análise. O cálculo do Fator R precisa ser acompanhado constantemente. E esse é um ponto importante, que o cálculo do Fator R não é feito apenas uma vez por ano. Ele é recalculado todos os meses, considerando sempre os últimos 12 meses de faturamento e de folha. Por isso, empresas que querem aproveitar corretamente essa regra precisam acompanhar esse indicador constantemente. Se a empresa aplica o Fator R sem cumprir os requisitos, pode acabar recolhendo imposto a menor e sofrer cobrança posterior com juros e multas. E o Fator R sempre é a melhor solução? Nem sempre. Cada empresa precisa analisar faturamento, estrutura de custos, regime tributário, planejamento dos sócios. Em alguns casos, o Simples com Fator R funciona muito bem. Em outros cenários, regimes como lucro presumido ou lucro real podem ser mais eficientes para o negócio. Por isso, o planejamento tributário precisa ser personalizado para cada empresa. Portanto, o Fator R é uma ferramenta importante dentro do Simples Nacional. Quando bem aplicado, ela pode ajudar empresas de serviços a reduzir a carga tributária de forma legal e estruturada. Mas para isso é necessário entender as regras, acompanhar os números da empresa e ter planejamento tributário feito. Se você quiser entender como essa regra se aplica especificamente ao seu negócio, o link está na descrição para falar com o time da Digicom. Nós analisamos a estrutura
estrutura da sua empresa e mostramos qual é o cenário tributário mais eficiente. E se esse conteúdo foi útil para você, curta esse vídeo e compartilha com outros empresários de serviços. E não deixe de assistir a esse próximo vídeo que eu preparei para você aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.